também a matéria. Item 3 da nossa pauta. Projeto de lei da Câmara 49 de 2015, não terminativo, de autoria do deputado Luiz Carlos Reis, que dispõe sobre a comercialização, a estocagem, o processamento, a industrialização, o acondicionamento e o trânsito no território nacional de produtos agropecuários, seus derivados e subprodutos importados de outros países e da outras providências. Na 36ª reunião da CRA, realizada em 1º de 10 de 2015, após a leitura do relatório pelo senador Ronaldo Caiado, relator da matéria, concluiu pela aprovação do PLC 49 de 2015 na forma de emenda substitutiva. Esta presidência concedeu visto aos senadores Donizete Nogueira e Assir Gurgax nos termos do artigo 132, parágrafos 1º e 4º do Regimento Interno do Senado Federal. Na 46ª reunião da CRA, datada de 26 de 11, foi realizada a audiência pública requerida pelo senador Donizete Nogueira para a instrução do projeto nos termos do requerimento 69 de 2015. Sobre a mesa, voto em separado apresentado pelo senador Donizete Nogueira, que foi subscrito pelo senador Paulo Rocha, que tem a palavra para proferir o voto em separado, a leitura do voto em separado. Presidenta, senhoras e senhores senadores, o senador Donizete está no exterior, mas precisamente na França, no encontro da questão ambiental internacional, faz parte da comissão aqui brasileira, e eu vou, portanto, subscrever o seu voto, se contrapondo ao voto do nobre senador Ronaldo Caiado, que ele é pela aprovação e este voto aqui é pela rejeição. Não se pode deixar de reconhecer o melhor esforço realizado pela relatoria no sentido de aprimorar o texto inicial da proposta que se examina na Comissão da Agricultura, a quem compete opinar sobre a segurança alimentar e comercialização e fiscalização de produtos e insumos, inspeção e fiscalização de alimentos, vigilância e defesa sanitária animal e vegetal nos termos dos incisos 4 e 6 do artigo 104b do Regimento Interno do Senado Federal. Entretanto, entendemos que escapou à análise apresentada um aspecto essencial controverso no projeto de lei da Câmara de número 49 de 2015, que nos coloca diante da indesejável possibilidade de violação dos princípios do tratamento nacional ao qual o Brasil está obrigado pelos acordos da Organização Mundial do Comércio, OMC. Neste ponto, estamos em total consonância com os entendimentos dos Ministérios das Relações Exteriores, assim como nas posições defendidas pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária do Ministério da Indústria e Comércio, em audiência pública realizada no âmbito desta comissão para a instrução da matéria. Com efeito, ressalta o Ministério de Relações Exteriores que a violação de normas às quais o Brasil está internacionalmente vinculado é uma forma grave de injuridicidade que pode gerar responsabilização internacional do país. A conversão da proposição em norma jurídica exporia imediatamente o Brasil a possíveis ações tanto no âmbito da OMC quanto no Mercosul, com escassa possibilidade de defesa. Tais litígios poderiam levar o país a sofrer sanções comerciais por parte de importantes mercados consumidores de produtos brasileiros, como os Estados Unidos da América, a União Europeia e a Argentina. Chamamos enfaticamente a atenção para esse risco porque o vício que recai à proposição é particularmente grave, pois a violação ao princípio do tratamento nacional está explícito em seu texto, que afirma com toda clareza que as disposições apenas se aplicariam a produtos importados e não aos seus similares domésticos, implicando, portanto, uma violação de júri. Isto é, que não depende da forma como a norma aplicada, o que poderia ensejar uma condenação sumária no âmbito da OMC, sem a necessidade de apresentação de evidência de tratamento discriminatório. Além disso, a proposição viola o acordo sobre implementação de medidas sanitárias e fitossanitárias na OMC, acordo SPS, segundo o qual os países devem garantir que qualquer medida sanitária ou fitossanitária
sanitárias sejam aplicadas somente com base em princípios científicos e na medida necessária para a proteção da saúde humana, animal ou vegetal, que é um acordo de grande relevância para a proteção dos interesses da indústria agroexportadora brasileira. Se o projeto de lei apresentado tem o mérito de visar e proteger a saúde do consumidor brasileiro, conflita, porém, com normas internacionais sobre a matéria, tanto da OMC quanto das organizações internacionais de referência ao acordo SPS e ainda ao Mercosul. O Brasil tem historicamente atribuído elevada importância ao cumprimento dos princípios e regras do sistema multilateral de comércio, não só pelo próprio país, como também por seus parceiros comerciais. Desta forma, tem-se logrado aumentar a exportação brasileira de produtos agrícolas e reduzir barreiras sanitárias injustificadas. No Mercosul, em um momento em que se discute a superação de assimetrias no interior do bloco, a integração produtiva e a notificação e progressiva eliminação de restrições não tarifárias. A aprovação do projeto de lei traria prejuízos às relações políticas e comerciais do Brasil com seus vizinhos, uma vez que as novas exigências serão fatalmente encaradas como restrições disfarçadas ao comércio e ao retrocesso brasileiro nos temas mencionados. A proposição estabelece as seguintes condições para a comercialização: estocagem, processamento, industrialização, acondicionamento e trânsito no território nacional de produtos agropecuários e seus derivados importados. E a análise dos resíduos de substâncias tóxicas cujo laudo ateste que eventuais resíduos estejam dentro dos limites estabelecidos em regulamento. E 2, inspeção sanitária cujo laudo ateste a inexistência de infecções ou infestações por parasitas. As emendas ao projeto acrescentam que as referidas condições são aplicáveis aos produtos agropecuários e seus derivados e subprodutos importados de outros países na forma in natura ou semiprocessada. Com isso, os produtos industrializados na origem deixariam de estar sujeitos à norma. É importante ressaltar que, conforme a redação proposta, que não menciona a possibilidade de estabelecer controles por amostragem, as exigências seriam aplicáveis a todos os carregamentos de produtos agropecuários não processados destinados à importação pelo Brasil. Isso resultaria em elevação dos custos de inspeção e realização de exames laboratoriais, tornando o preço final dos produtos importados menos competitivo no mercado interno. Com isso, ao impor aos produtos importados ônus não aplicável ao produto similar doméstico, o texto afronta diretamente de forma evidente o princípio de tratamento nacional, estabelecido no artigo 3 do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio da OMC, o GATT. Segundo o Acordo sobre Implementação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da OMC, os países devem garantir que qualquer medida sanitária ou fitossanitária sejam aplicadas somente com base em princípios científicos e na medida necessária para a proteção da saúde humana, animal ou vegetal. Artigo 22. Não parece clara, do ponto de vista científico, a necessidade de que a totalidade dos produtos agropecuários importados sejam inspecionados. É preciso levar em conta que há produtos que não sofrem tratamento com substâncias tóxicas ou que, por sua natureza, não são suscetíveis a determinados tipos de contaminação por infecções ou parasitas. Além disso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, já tem critérios definidos para conduzir processos de análise de risco de importação dos produtos, nos quais se determina o grau de controle necessário para cada produto agropecuário de acordo com a sua origem. Ainda, segundo o acordo SPS, as medidas sanitárias ou fitossanitárias não devem arbitrariamente ou injustificadamente promover discriminação entre o país importador e os demais, nem ser aplicadas de modo que resulte em restrições disfarçadas ao comércio internacional. Ao estabelecer seu nível de proteção sanitária ou fitossanitária, os países devem levar em conta o objetivo de minimizar efeitos comerciais negativos.
O anexo C do acordo SPS estabelece que procedimentos de controle e inspeção de produtos não devem ser realizados de maneira desfavorável aos produtos importados em relação aos produtos equivalentes domésticos e devem ser limitados ao razoável e necessário. A inspeção da totalidade dos produtos agropecuários importados, como sugere o projeto de lei em apreço, não está em conformidade com essas exigências do acordo do SPS. O acordo do SPS determina igualmente que os países deverão, durante os análises de risco, levar em conta a prevalência de doenças em determinadas regiões, por meio da definição de áreas suscetíveis ou livres de determinadas doenças. Desse modo, o importador deve tratar de modo diferenciado produtos que são originários das regiões ou zonas definidas como livres de certas enfermidades. Este princípio da regionalização é defendido pelo Brasil e permite, por exemplo, que se exporte carne produzida em Santa Catarina, estado livre de febre aftosa, sem vacinação, para países que mantêm restrições a outros estados brasileiros onde a doença é controlada por meio da vacinação. A lei proposta não parece admitir exceções desta natureza e iria de encontro a esse princípio tão importante para o comércio exterior agrícola brasileiro. Outro fator importante a se levar em consideração é que as medidas sanitárias e fitossanitárias adotadas pelos países devem ser baseadas em padrões, diretrizes ou recomendações técnicas definidas pelas organizações internacionais relevantes. Recorde-se que as organizações internacionais da referência para o acordo SPS são a Convenção Internacional para a Proteção de Vegetais, a Organização Mundial de Saúde Animal e o Codex Alimentarius. Essas organizações de referência já estabeleceram normas e diretrizes para grande parte dos produtos agropecuários transacionados no comércio internacional. Especificaram ainda procedimentos a serem seguidos para análise e gestão de riscos, com vistas a assegurar a saúde do consumidor, dos animais e a sanidade vegetal, bem como para evitar restrições desnecessárias ao comércio internacional de produtos agrícolas e alimentos. Medidas mais restritivas do que as definidas pelas organizações de referência somente poderiam ser adotadas no caso de haver justificativa científica para tanto. O projeto de lei prevê que a regulamentação desta lei deverá estabelecer os limites máximos de resíduos químicos que poderão ser tolerados em produtos agropecuários e seus derivados, sendo zero a tolerância para as dioxinas e para princípios ativos de agrotóxicos ou afins não registrados no Brasil. Deve-se ter em conta que os limites máximos de resíduos são definidos tanto em nível internacional, pelas organizações de referência acima citados, quanto ao plano doméstico, por meio de realização de estudos científicos apropriados. A tolerância zero para determinadas substâncias deveriam ser, se for o caso, ser definida por atos normativos que não demande um rito processual complexo para ser modificado, tendo em vista a adoção de novas normas sobre essas substâncias em fóruns internacionais. Recorde-se a exigência de se fundamentarem com base científica eventuais medidas mais restritivas do que as das organizações de referência. A injuridicidade da proposição poderia, teoricamente, ser amenizada pela retirada das expressões importados de outros países e importados de qualquer país, de forma que seus requisitos aplicar-se-iam indistintamente a todos os produtos comercializados no território nacional, inclusive os de origem doméstica. Além disso, seria necessário propor uma emenda possível após o artigo 4º, como o seguinte teor: a aplicação dessa lei far-se-á em estrita conformidade com o dispositivo do Acordo sobre a Implementação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da Organização Mundial do Comércio. No entanto, mesmo assim, a medida traria significados embaraços à comercialização dos produtos agropecuários e seus derivados, bem como
considerável elevação de custos de inspeção e realização de exames laboratoriais que muitas vezes seriam tecnicamente injustificáveis do ponto de vista científico. Em suma, a posição contrária à proposição que ora apresentamos calca-se nos graves vícios de juridicidades apontados, que representam afronta evidente às normas internacionais às quais o Brasil está vinculado e que tem todo o interesse em defender com a melhor forma, inclusive de proteger os interesses dos produtores domésticos contra eventuais medidas protecionistas ilegais de terceiros países. Pelo exposto, Presidenta, votamos pela rejeição do PLC número 49 de 2015. Eu agradeço ao senador Paulo Rocha, que apresentou o relatório em nome do senador Donizete Nogueira. É um voto em separado ao relatório do senador. E com a palavra o relator, senador Ronaldo Caiado. Presidente, demais pares, com o maior respeito ao parecer do senador Donizete e também a leitura feita pelo colega Paulo Rocha, quero deixar claro que é um assunto muito trabalhado por um colega que nós temos não só o maior respeito por ele, como também admiração pelo que ele tem contribuído com a agropecuária brasileira, com o seu cuidado especial, com a sua dedicação quase que em tempo exclusivo, que é o deputado Luiz Carlos Reis. E eu sei que esse projeto é um projeto que foi construído a quatro mãos. Ele teve o cuidado de realmente buscar toda a argumentação necessária para que o Brasil também possa ter as condições mínimas necessárias para garantir que situações como Chernobyl não se repitam mais no país e que nós tenhamos a exigência de que esses controles sejam feitos pelo governo brasileiro. Como tal, presidente, eu solicito aos demais pares a aprovação do parecer que apresentei à Casa em relação ao projeto de lei número 49 de 2015, de autoria do deputado Luiz Carlos Reis. Em discussão a matéria. Senhora Presidente, eu tive a oportunidade de discutir esse projeto também na Comissão de Agricultura e acho que a iniciativa parlamentar ela vem exatamente suprir as lacunas que não estão previstas na normatização e na legislação. Portanto, eu acho que, como disse aqui o relator, isso aqui foi um projeto discutido com toda a Comissão de Agricultura, em várias audiências. Portanto, eu também fico com o relator. Não havendo mais quem queira discutir, em votação o relatório do senador Ronaldo Caiado. Senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Com o voto em separado do senador Donizete Nogueira, está aprovado o relatório do senador Ronaldo Caiado para constituir o parecer da CRA pela aprovação do PLC 49 de 2015, com a emenda número 1 da CRA, com voto contrário do senador Donizete Nogueira, apresentado pelo senador Paulo Rocha. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Eu quero cumprimentar também o esforço feito pelo senador Donizete, que, mesmo estando numa missão exterior, enviou um representante, um relator ad hoc do seu voto em separado. Também chegou a propor aí uma alternativa que era com um detalhamento de submeter às regras internacionais da OMC na questão da fiscalização, mas é que esse assunto tem que merecer, porque muitas vezes, senador Paulo Rocha, nós importamos produtos de origem vegetal que usam agroquímicos que não são permitidos no Brasil. Eu penso que tenha sido essa a questão relacionada. Então, eu agradeço